Bom dia, crianças do terceiro ano A, B e C! Como vocês estão hoje? Espero que bem! Estamos iniciando mais uma semana. Hoje já é 28 de setembro, isso mesmo! E para darmos início à nossa aula de português de hoje, nós vamos fazer a correção da nossa atividade da aula passada, tá bom? Para isso, eu peço que vocês abram o módulo lá na página 64. Prontos? Na aula passada, nós, fizemos a interpretação escrita, não foi isso? Sobre aquela história em quadrinhos que eu li com vocês. E juntos nós fizemos as páginas 62 e 63, não é isso? Ficou para vocês fazerem a 64, 65 e 66. Agora nós vamos fazer a correção dessas páginas, certo? Na página 64, nós temos aí a questão 7, que diz assim: observe as palavras a seguir empregadas na HQ, ou seja, na história em quadrinhos. Aí nós temos zup e bonk, né? Não é isso? E no item A diz: o que essas palavras indicam na história? Aí, nós iríamos voltar lá na história para ver essas palavras. Nós temos elas aí na página 60, né? Zup e bonk. E o que é que elas indicam? Aqui, primeiro, o zup está indicando que o homem, o dono da livraria, escorregou na casca de banana. E o bonk está indicando o quê? Vocês perceberam o que está indicando aí? O som produzido pela queda, não é isso, desse homem? Então, como ficaria aí a resposta? A palavra zup indica o som produzido pelo escorregão do dono da livraria na casca de banana. A palavra zup indica o som produzido pelo escorregão do dono da livraria na casca de banana. E a palavra bonk indica o som produzido pela queda dele no chão. Se vocês observarem outras histórias em quadrinhos, quase sempre, crianças, nas histórias em quadrinho aparecem essas palavras indicando algum som, batida na porta, ou um escorregão, ou um espirro. Sempre nas histórias em quadrinhos, ou quase sempre, vai aparecer palavras indicando sons, certo? E também diz assim: junte as sílabas de mesma cor e descubra o nome que essas palavras recebem. Em seguida, escreva abaixo. Aqui vocês iriam observar as sílabas de mesma cor, certo? E iriam juntar essas sílabas e formar uma palavra. Aí nós percebemos que tem várias sílabas da cor vermelha. Se nós juntarmos essas sílabas, iremos formar a palavra onomatopeia. Isso mesmo, uma palavrinha estranha, não é isso? Onomatopeia. A onomatopeia, crianças, é justamente essas palavras que indicam sons. Palavras que indicam sons de alguma coisa são chamadas de onomatopeia, certo? Oitava questão diz assim: após fraturar a perna, o que aconteceu com o dono da livraria? E aí, quando ele escorregou lá e fraturou a perna, o que foi que aconteceu? Ele teve de usar cadeira de rodas e também não conseguiu entrar na livraria.
ele teve de usar cadeira de rodas e também não conseguiu entrar na livraria. Então, construiu uma rampa para os cadeirantes. Lembrando, crianças, que o dono da livraria, ele não ficou paraplégico, como o Luca da história era, certo? Ele apenas fraturou a perna. Então, por alguns dias, ele vai ficar impossibilitado de andar corretamente e de pôr a perna no chão, certo? Mas ele não ficou paraplégico, é só temporário, tá bom? 9, questão 9, diz assim: como Lucas se sentiu no final da história? Por quê? E aí, como foi que o Lucas se sentiu? Feliz, satisfeito, porque tinha uma rampa para ele conseguir entrar na livraria. Então, o Lucas ele ficou feliz, satisfeito, porque tinha a rampa para ele poder entrar na livraria. Página 65, questão 10. Além de divertir o leitor, qual é o objetivo dessa HQ? Assinale a alternativa verdadeira. E aí, o objetivo é conscientizar o leitor sobre a acessibilidade? Sim. Conscientizar o leitor sobre a importância da leitura? Não, né? Convencer o leitor sobre os benefícios da banana? Também não. Então, o item verdadeiro, a alternativa verdadeira é conscientizar o leitor sobre a acessibilidade. Questão 11. A HQ que você leu não apresenta falas, apenas imagens. Isso dificultou o entendimento da história, por quê? E aí, crianças, ao observarem aquela história que vocês perceberam que só tinha imagens, dificultou o entendimento de vocês sobre ela? Por quê? Eu acredito que não dificultou, não é isso? Porque vocês viram que eu li junto com vocês, né? Toda a história só a partir das ilustrações, das imagens. Então, a partir das imagens, foi possível a gente compreender, sim, a história, entender o que a história queria nos passar, não é isso? Questão 12. A HQ, a rampa, foi publicada em um gibi, onde mais é possível encontrar histórias em quadrinhos. Aí essa HQ foi publicada em gibi, né? Aqueles livrinhos que tem várias histórias em quadrinhos, né? O gibi é um livro composto por várias histórias em quadrinhos. E essa HQ foi publicada nesse gibi. Mas onde mais nós poderíamos encontrar essa história? Em jornais, revistas, livros e na internet. Em dicionários e livros de receitas? Em livros de poemas e enciclopédias? Não. A resposta correta é em jornais, revistas, livros e na internet. Questão 13. Qual é o público-alvo dessa HQ? Ou seja, a quem ela é destinada? E aí? Essa história em quadrinhos é destinada a quem? Ao público infanto-juvenil, certo? E também qualquer outra pessoa que goste das histórias da Turma da Mônica, não é isso? Tanto a esse público infanto-juvenil, quanto as pessoas que gostam das histórias da Turma da Mônica, das HQs, né, da Turma da Mônica. Página 66, nós temos um texto, né? Cidadania no dia a dia, inclusão e cinema. As limitações físicas não são impedimento para viver uma vida normal. Leia um trecho de notícia e conheça um projeto realizado em São Paulo, que promove a inclusão. Alunos produzem curtas sobre pessoas com deficiência. Na quinta-feira, dia 24, alunos de escolas municipais de São Paulo mostraram no Cine Olido, em São Paulo,
8 curtas que falam sobre a convivência com pessoas com deficiência. Os filmes que foram feitos pelos próprios estudantes fazem parte do projeto Inclusão na Tela, o olhar dos estudantes, para comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro. Os alunos fizeram entrevistas, filmagens e escreveram textos. Tudo isso com o objetivo de que as pessoas que assistam pensem sobre o dia a dia dos deficientes. Olha aí, que bacana, né, crianças? Esses curtas produzidos por esses estudantes, né, que são deficientes. E o curta, crianças, é um tipo de filme, curta-metragem, né, porque aí eles abreviaram e utilizaram só a palavra curta. Mas é curta-metragem. É um filme de até 30 minutos, um filme mais curtinho, certo? E aí nós temos 4 itens. Primeiro diz, o que é noticiado no texto acima? E aí, é noticiado, né, que os alunos produzem curtas sobre pessoas com deficiência, não é isso? Nesse texto é isso que está sendo noticiado. Em que dia é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? Dia 3 de dezembro. Item C. Qual é a importância de projetos como citado na notícia? E aí, para vocês, por que é importante esses projetos? Porque promovem o quê? Promovem a inclusão, não é isso? Chamam a atenção para as pessoas com deficiências, né? Para as necessidades delas. Então, esses projetos são muito importantes, né? Porque estão promovendo a inclusão, não é isso? Item D, por que é importante pensar sobre o dia a dia das pessoas com deficiência? E aí, por que é importante? Para que a gente possa compreender, não é isso, como essas pessoas vivem e que elas são normais como a gente, elas podem fazer várias coisas no dia a dia, que muitas vezes a deficiência não impede ela de brincar, de ser feliz, de estudar, não é isso? Então é muito bacana a gente conhecer a realidade das pessoas com deficiência, o dia a dia, até mesmo para tirar todo o preconceito, para a gente não ter preconceito, porque a gente vai conhecer o dia a dia dessas pessoas, a realidade dessas pessoas, não é isso? Pronto. Agora que nós finalizamos a nossa correção, nós vamos entrar no nosso assunto de hoje, isso mesmo, que está aí na página 67. Certo? E hoje nós vamos estudar sobre pronome pessoal e pronome de tratamento, isso mesmo. Vamos entender o que é o pronome pessoal ou o que são os pronomes pessoais? São palavras que substituem substantivos. Ele, né, o pronome, indica quem fala, com quem se fala, de quem ou de que se fala. Como assim, professora? Nós temos nas frases, não é isso? O substantivo, não é isso? O sujeito da frase. Exemplo, eu poderia dizer assim, Maria escreveu o texto. O sujeito dessa frase, o substantivo, é Maria, não é isso? Mas eu poderia trocar Maria por um pronome, não poderia? Eu poderia dizer ela, me referindo a Maria, ela escreveu um texto. No caso aqui, eu escrevi o texto. Estou me referindo a mim, não é isso? Eu escrevi o texto. Esse eu aqui, ele é o pronome pessoal. Eu, certo? Porque ele está substituindo na frase o substantivo. Outro exemplo,
Hoje eles vão à escola comigo. Esse eles, ó, também é pronome. Hoje eles vão à escola comigo. E o comigo também é pronome pessoal. Vamos entender melhor aí na página 68. Na página 68, no módulo de vocês, nós temos aí a explicação e os exemplos sobre isso que eu acabei de falar. Ó, novamente aí tem dizendo, pronomes pessoais são palavras que substituem o quê? Os substantivos, acabei de falar para vocês. Eles indicam quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se fala. Os pronomes pessoais são classificados em o quê? Retos, pronomes retos e oblíquos. Indicam a pessoa do discurso, ou seja, a pessoa gramatical. Primeira pessoa, quem fala, quem está falando. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, assunto sobre o que se fala. Certo? Aí nós temos no quadro as pessoas, né, gramaticais, que são primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Nós temos aí os pronomes pessoais retos. Esses pronomes de caso reto, eles indicam, eles fazem referência, no caso, aos substantivos, exercendo a função de sujeito na frase, como aqui, ó. Que é pronome pessoal do caso reto, e aqui também é pronome pessoal do caso reto, porque eles indicam o sujeito da frase, certo? Estão se referindo ao substantivo da frase, não é isso? Ó, e os pronomes oblíquos, eles fazem referência aos substantivos que complementam o verbo em uma frase, ou seja, os pronomes oblíquos é só um complemento, como no caso aqui, ó. Hoje eles vão à escola comigo. Esse comigo é pronome oblíquo, pronome pessoal de caso oblíquo, não é isso? Comigo. Observem aí, ó. Nós temos nessa imagem da página 68 todos os pronomes pessoais, que é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Esses são os pronomes pessoais retos. Agora os pronomes pessoais oblíquos, pode ser me, mim, comigo, como esse aqui, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, ali, nós, conosco, vós, convosco, se, si, consigo, os, as, lis, certo? Então, todos esses que eu acabei de citar são pronomes oblíquos, certo? Ó, aí diz assim, a segunda pessoa do singular, tu, não é utilizada em todas as regiões do Brasil. E a segunda pessoa do plural, vós, quase não é utilizada no país. Então, o tu, né, e o vós, eles não são muito utilizados. O tu é só em algumas regiões do Brasil, né? Para nós aqui a gente utiliza bastante, certo? Esse pronome. Nós e a gente. Quando você quer se referir a você e às outras pessoas. Então, nós usamos, às vezes, o nós ou a gente, né? Quando queremos nos referir a mais de uma pessoa, certo? Que termo costuma usar? Nós ou a gente? A expressão a gente equivale ao pronome nós, mas é usada em situações um pouco mais informais e no singular.
singular. Ou seja, a gente usa mais na nossa fala, né? Isso é uma linguagem mais coloquial, certo? Na escrita, geralmente nós utilizamos o nós. Aí nós temos exemplo de duas frases. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Eu posso estar me referindo a quem? Eu e vocês, meus alunos, né? Nós somos amigos. A gente é amigo. Aí percebam que a gente está no singular, enquanto o nós está se referindo a um conjunto no plural, o a gente é no singular, mesmo se referindo a mais de uma pessoa, né? A gente, mesmo assim, se encontra no singular, certo? Ó, atenção! Essa expressão é escrita separada, ou seja, há o azinho separado e depois gente. A gente com o a junto refere-se ao agente secreto dos filmes, ao agente de viagem, certo? Ó, agora que a gente compreendeu um pouquinho, vamos voltar aí na página 67 para fazermos juntos essa atividade, tá bom? Diz assim, ó, leia o texto a seguir. Luca é um dos personagens da tirinha. Luca é um dos personagens da Turma da Mônica. Ele é cadeirante, adora esportes e é muito fã do cantor Herbert Viana, da banda Os Paralamas do Sucesso. Em algumas historinhas em que Luca aparece, são apresentadas situações de fala de acessibilidade que ele consegue superar com a ajuda de seus amigos. Luca ensinou-lhes que sua limitação não é um obstáculo para a diversão. Olha aí que bacana. Mesmo com algumas limitações, o Luca ele não deixa de se divertir, não é isso? Observem nesse texto, crianças, que nós temos aí dois pronomes em negrito, não é isso? O ele, se referindo ao Luca, e lhes, né? Se referindo a quem? Aos amigos do Luca. Quando diz assim, Luca ensinou-lhes que sua limitação não é obstáculo para a diversão. Ou seja, nós temos o pronome pessoal ele, que é pronome pessoal reto, ele, porque está substituindo diretamente o sujeito Luca. E nós temos o lhes, né, que é um complemento para se referir aos amigos do Luca. E esse pronome lhes, ele é pronome pessoal oblíquo, porque ele não está, né, substituindo, está só fazendo um complemento, tá bom? No item A diz assim: de acordo com o texto, quais são as principais características de Luca? E aí no texto diz, né, isso? Ele é cadeirante, adora esportes e é fã do cantor Herbert Viana, não é isso? Então essas são as características de Luca. Ele é cadeirante, adora esportes e é fã do cantor Herbert Viana. Item B. Ligue as palavras destacadas no texto ao termo a que elas se referem. Ó, ele, como eu já falei para vocês, está se referindo a quem? A Luca, não é isso? Então vocês vão ligar aí, ele para Luca. E Liz está se referindo a seus amigos, os amigos do Luca, não é isso? Então vocês vão ligar o Liz para seus amigos. Segunda questão. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões em destaque por um dos pronomes entre parênteses. Ó, observem aí, nós temos
No item A, dois pronomes, o pronome ela e o pronome ele, não é isso? Terceira pessoa do singular. Aí no item A diz assim: Mônica é amiga de Luca. Nessa frase vocês vão substituir, né, Mônica, que está em destaque aí, que está em negrito. Então vocês vão substituir esse sujeito Mônica pelo pronome. Qual pronome que se adequa melhor? Mônica pode ser trocado por ela, não é isso? Ela é amiga de Luca. Ela é amiga de Luca. Por que não ele? Porque Mônica é um substantivo que está no feminino, não é isso? Então, o pronome que eu vou substituir também tem que estar no feminino. Então, por isso que é ela. Ela é amiga de Luca. No item B, nós temos aí dois pronomes. O nós ou eles. Vamos ler a frase. Cebolinha e Cascão sempre tentam pegar Sansão. O Cebolinha e o Cascão sempre tentam pegar Sansão. Cebolinha e Cascão pode ser substituído por qual pronome mais adequado? O eles, não é isso? Porque é o Cebolinha e o Cascão. Se no caso fosse eu, Cebolinha e Cascão, sempre tentamos pegar Sansão, aí seria o nós, porque estaria englobando nós. Mas como é só o Cebolinha e o Cascão, então é eles. Eles sempre tentam pegar Sansão, certo? Vocês vão substituir aí Cebolinha e Cascão por eles. Eles sempre tentam pegar Sansão. Certo? Ó. Terceira questão. Os pronomes que você empregou na atividade anterior substituíram esses pronomes, ó. Ela e eles. Eles substituíram quem? Os verbos, os substantivos ou os adjetivos? Os substantivos, não é isso? Substituíram os substantivos. Então, vocês vão marcar um X aí onde tem substantivos. Certo? E crianças, é muito importante. Os pronomes pessoais, eles podem ser usados para evitar as repetições desnecessárias, certo? Como no caso aqui, ó, de Luca é um dos personagens da turma da Mônica. Então, para não repetir novamente, Luca é cadeirante, foi usado o pronome ele, para evitar repetir o nome do Luca, né? Para não ter uma repetição excessiva. Então, os pronomes pessoais, eles são muitas vezes utilizados para isso, para evitar essa repetição excessiva, tá certo? Ó, agora vocês vão fazer a atividade sozinhos da página 69, tá bom? Que é sobre esses pronomes pessoais. E nós vamos, na página 71, ver os pronomes de tratamento. Nós vimos os pronomes pessoais, agora nós vamos ver os pronomes de tratamento. Ó, pronome de tratamento. É utilizado de acordo com a pessoa a quem nos dirigimos e revela maior ou menor proximidade, intimidade, respeito. Ou seja, esses pronomes de tratamento nós utilizamos para, falar com as pessoas de acordo com a intimidade que nós temos com ela. Ou seja, se eu tenho intimidade com a pessoa, se ela é minha amiga, eu posso muito bem tratá-la como você, né? Uma maneira mais informal, você. Agora, se a pessoa ela é uma autoridade do governo, aí eu já não posso tratar como você, não é isso? Ó, observem aí na página 71 o quadro com alguns pronomes de tratamento. Do lado nós temos aí, ó, pronome de tratamento. O você, como eu acabei de dizer para vocês,
é utilizado para quê? Usado para pessoas íntimas, pessoas que a gente tem maior contato no nosso dia a dia. Vossa Excelência, autoridades do governo, né? Quando nós formos falar com autoridade governamental, alguém do governo, nós temos que usar esse pronome de tratamento, Vossa Excelência. Vossa Majestade, utilizamos para os reis, os imperadores. Vossa Alteza, para os príncipes, os duques, duquesas. Vossa Santidade, para o Papa. Senhor e Senhora, nós utilizamos geralmente para pessoas mais velhas ou a quem queremos demonstrar mais respeito, ou seja, para nosso pai, para nossa mãe, não é isso? Pessoas com mais idade, nós, para mostrar esse respeito, utilizamos esse pronome de tratamento Senhor, Senhora, certo? Exemplo aqui, ó. Você é muito engraçado. Esse você aqui eu utilizo para quem eu tenho mais intimidade, né? Então posso dizer para um amigo meu, você é muito engraçado. Agora, se eu estivesse falando com o Papa, né? Aí já muda, ó. Vossa Santidade já retornou ao Vaticano. Vossa Santidade. Utilizaria esse pronome de tratamento, Vossa Santidade, porque estaria me referindo, né, ao Papa, certo? Então, os pronomes de tratamento, eles são justamente para isso, crianças. Para demonstrar, né, um respeito, uma maior proximidade com as pessoas, certo? Ó, aí na página 70, nós temos a primeira questão. Nós também vamos fazer junto essa página, tá bom? Leia o texto a seguir e responda as questões. Como o arco-íris se forma e por que ele tem aquelas cores? Você já deve ter percebido que o arco-íris sempre surge após uma chuva forte. Nesse momento pode acontecer algo chamado difração da luz. A luz solar, que é branca, passa por gotículas de água que ficaram suspensas no ar e se divide nas 7 cores do arco-íris: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Ó, nós temos aí o item A. Quais elementos naturais produzem um arco-íris? Se nós observarmos no texto, iremos identificar que é a água e a luz solar. Escrevam aí esses 2 elementos naturais que produzem o arco-íris: a água e a luz solar. Ó, que palavra foi usada no início do texto para se dirigir ao leitor? Você, não é isso? Observem aí, ó, que eles utilizaram nesse texto o pronome de tratamento você, né? Um pronome mais simples, certo? Então, a resposta do item B é a palavra você. Item C. Se o texto fosse indicado com o termo o senhor ou a senhora, haveria alteração no tratamento ao leitor? Justifique sua resposta. E aí, se eu trocasse o você por o senhor ou a senhora, haveria alteração de tratamento? Sim, né? Isso porque passou de um tratamento mais informal para um tratamento com maior respeito, não é isso? Ao trocar, né, a palavra você por senhor ou senhora, certo? Então, o que? Sim, justifique sua resposta. Seria uma forma mais respeitosa, menos íntima, certo? Teria sido escrito para pessoas mais velhas. Então, se o texto fosse iniciado com o termo o senhor ou a senhora, haveria alteração no tratamento ao leitor? Sim. Justifique sua resposta. Justificativa. Seria uma forma mais respeitosa, menos íntima. Teria sido escrito para pessoas mais velhas. Item D. A palavra
revela? Mais proximidade e intimidade com o leitor ou mais distanciamento do leitor e mais respeito? O correto, né, é mais proximidade e intimidade com o leitor. Você aí, esse pronome de tratamento está indicando isso, mais proximidade e intimidade com o leitor. Ó, as palavras você, senhor e senhora são pronomes de tratamento, certo? Então é isso. Agora vocês vão fazer essa pequena atividade da página 71, tá bom? Sobre os pronomes de tratamento. Página 71 e da página 69, tá certo? Finalizamos aqui a nossa atividade, né? Sobre esse conteúdo de hoje. Qualquer dúvida podem me perguntar, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula. Beijo.